Olá, hoje a gente mergulha nas ideias assim bem desafiadoras do Wilfred Bion, do capítulo O Místico e o Grupo. Vamos usar uns trechos desse texto que é denso. E olha, Bion já começa questionando tudo, como que se avalia a qualidade do trabalho psicanalítico. Ele diz que as métricas normais, tipo reputação, se o paciente gostou, se o analista está satisfeito, nada disso serve. É complicado, né? Então a nossa conversa aqui vai ser para tentar entender por que o Bion vê a psicanálise como algo à parte. Não é bem ciência, nem religião, nem arte do jeito que a gente costuma pensar. E essa ideia do analista como uma figura meio mística. E que disciplina tão rigorosa é essa para acessar a tal realidade psíquica? Fica a pergunta, né? Se não é ciência, se não é religião, como que Bion acha que a gente deve avaliar a psicanálise? Certo, vamos pegar essa primeira parte, essa rejeição dos critérios externos. Bion descarta, assim, de cara a validação tradicional. Reputação, satisfação, não serve. Ele insiste que a única pergunta que vale é: isso é psicanálise? É bem radical essa postura. O que leva ele a pensar assim? É um ponto central para ele, porque o Bion enxerga ciência, religião, arte como ele chama de vértices. São pontos de vista, sabe? Com suas regras, suas linguagens, e ele argumenta que esses vértices simplesmente não servem para pegar a essência do fenômeno psicanalítico. A psicanálise lida com uma coisa diferente, a realidade psíquica. E essa realidade exige um vértice próprio, que inclusive ainda está sendo construído, né? Então, avaliar com régua científica, por exemplo, seria totalmente fora de propósito. A crítica só faz sentido dentro da própria psicanálise. Entendi isso dos vértices inadequados. E talvez por isso ele traga a figura do indivíduo excepcional, o gênio, o messias, ou como ele foca, o místico. Ele até cita Newton. Qual é o papel dessa figura? Parece ter um lado meio paradoxal para o grupo, não? Exato. O místico, no sentido que Bion usa, é quem acessa uma ideia nova, uma percepção diferente da realidade. E quando ele traz isso para o grupo, ele inevitavelmente perturba, sabe? O que já estava estabelecido. Ele acaba sendo destrutivo para as leis, para as convenções, para a cultura do grupo. Porque o que ele traz é tão novo que nem nome tem ainda, não foi assimilado. Daí ele é visto como um nihilista místico, alguém que parece negar tudo. E aí Bion faz a ponte direta com o psicanalista. O analista também está nessa posição, né? De ter que lidar com o desconhecido que emerge ali na sessão, desafiando o que já se sabe, as certezas. E para encarrar esse desconhecido, ele propõe aquela disciplina interna super radical pro analista, abandonar memória e desejo durante a sessão. É aqui que a coisa fica... Nossa, muito interessante. O que ele quer dizer com isso na prática? Não pode ser esquecer tudo literalmente, imagino eu. Não, claro que não é amnésia. A memória que Bion critica é aquela recordação consciente, sabe? Ficar pensando em sessões passadas, nas teorias, o que ele chama de deter-se no sem importância. Isso para ele só enche a mente e atrapalha perceber o que está rolando agora, no momento presente. E o desejo? Bom, é a ânsia por resultado, pela cura, até pelo entendimento, ou mesmo querer que a sessão acabe logo. Bion vê isso como uma intrusão, algo que direciona o olhar do analista e o cega para o que está tentando surgir ali, a realidade psíquica. A disciplina é tipo esvaziar a mente disso tudo, ficar receptivo. Ele até diferencia isso da memória onírica, que seria uma apreensão mais intuitiva, mais próxima da emoção bruta mesmo. Parece um objetivo, quase, transcendental. Na prática, deve ser mais uma direção, um esforço constante do que um estado que se atinge de vez, né? E para que todo esse esforço, essa ascese mental? O que é esse tal de ó que o Bion fala que o analista tem que buscar contato? Exatamente, é um ideal, uma disciplina contínua, e o objetivo é esse contato com O. O é a realidade última da sessão. Aquela verdade emocional que está lá no fundo, sabe? Que a gente não consegue conhecer diretamente. É o desconhecido no centro da experiência. E quando o analista suspende a memória e os preconceitos do passado, e o desejo, as expectativas para o futuro, ele se torna, idealmente, um recipiente mais neutro, capaz de intuir, de perceber as manifestações de O, conforme elas aparecem, sem distorcer,
com ideias prontas ou vontades próprias. Mas essa disciplina toda de esvaziar a mente, como é que a gente diferencia isso do estado de um paciente psicótico? Porque os dois parecem se afastar um pouco da realidade comum sensorial, não? Essa é uma distinção fundamental que Bion faz questão de marcar. Podem até parecer distantes da realidade consensual, né? Mas os processos são opostos. O paciente psicótico, na visão de Bion, muitas vezes está tentando evitar o contato com a realidade emocional, especialmente com a frustração, e com o próprio ato de pensar. Ele vive numa espécie de saturação prematura, onde tudo já tem um significado fixo, privado, muitas vezes delirante. A capacidade de simbolizar de forma flexível, compartilhada, se perde. Já a disciplina do analista é um esforço consciente para aumentar o contato com a realidade psíquica, por mais difícil ou perturbadora que ela seja. É em direção ao desconhecido, não fugir dele. E Bion resume essa transformação que ele busca com aquela fórmula, K transformado em O. K transformado em O. Explica um pouco melhor isso. Sim, o K é de knowledge, conhecimento. É o estado de saber sobre a experiência. Ter teorias, fatos, memórias organizadas. A disciplina toda visa tirar o analista e ajudar o paciente a sair também desse estado K e ir para o estado O, que é de being, de ser, de estar sendo a experiência. É o estado de imersão na realidade emocional do momento, sem aquela distância do saber intelectualizado. Para Bion, o crescimento mental de verdade acontece aí, nessa passagem, nesse tornar-se um com a experiência. Então, para a gente amarrar as ideias, Bion apresenta a psicanálise como uma jornada bem radical mesmo, rumo ao desconhecido. E isso exige do analista uma disciplina interna enorme, quase um esvaziamento de si mesma, né? Para poder encontrar o outro nesse nível mais profundo da emoção. Exatamente. É uma visão que pede uma capacidade imensa de tolerar a incerteza, a dúvida, a falta de respostas fáceis. Tanto do analista quanto do paciente, claro. É preciso abrir mão da segurança daquilo que a gente já conhece para se abrir para o potencial de transformação que está no O. E para a gente terminar com uma última provocação, Bion chega a sugerir que essa disciplina tão rigorosa de abandonar memória e desejo pode acabar mostrando para o próprio analista que ele precisa de mais análise para si mesmo. O que isso diz sobre a natureza talvez sem fim da exploração da mente e do aprendizado quando a gente mergulha tão fundo assim no desconhecido, hein? Fica a reflexão.